Bem, então, antes de mais, bom dia a todos os alunos, bom dia aos convidados e bom dia também ao professor António Vicente, regente desta unidade curricular. Professor António Vicente, bom dia. Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Apenas umas breves palavras iniciais, enquanto responsável formal por esta disciplina e diretor de curso também, para agradecer mais uma vez ao David Silva esta iniciativa e este conjunto de convidados que têm trazido esta disciplina para enriquecerem com a sua partilha de experiência, o seu conhecimento, aquilo que é a formação dos nossos alunos, muito em particular no âmbito do desporto escolar. E no dia de hoje, naturalmente, um agradecimento muito especial aos professores Fernando Alves e ao professor Justino, que estão connosco, que acederam a este amável convite do professor David Silva para poderem também partilhar connosco a sua experiência, os seus conhecimentos, as suas vivências. E por isso, o meu muito obrigado novamente pela vossa disponibilidade, pela vossa partida e votos de bom trabalho. Muito bom. Ok, antes de mais, obrigado pelas palavras, professor. Em meu nome e obviamente também em nome do departamento, tal como o professor disse, eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados, neste caso, obviamente, o professor Fernando Alves e também o professor Justino Oliveira. E eu, essencialmente, e como os meus alunos também já sabem, eu tenho muito gosto, muitas das vezes, em apresentar alguns vídeos que muitas vezes nos levam a pensar um bocadinho sobre as temáticas. E dito isto, aquilo que eu queria essencialmente era mostrar-vos aqui um pequeno vídeo e depois então começarmos a nossa. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. Dedo relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... Veo 2 copias, escritas y revisadas. Falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Todo escrito. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado.
Ok, este pequeno vídeo, essencialmente, para nos fazer pensar sobre as questões que às vezes bloqueiam a nossa ação. E a primeira coisa que eu gostava de vos pôr a pensar relativamente a isto seria em que papel é que vocês se atribuem? Porque todos nós, muitas das vezes, nos colocamos no papel daquele elemento do sexo feminino, daquela mulher que vai a qualquer sítio e que se depara com um conjunto de constrangimentos. Mas eu às vezes tenho dúvidas se nós próprios não somos o senhor que está do outro lado, com o palito e a beber o café. Porque nós às vezes também criamos demasiados procedimentos em que quem vai trabalhar connosco muitas vezes não percebe porque é que eles são. E numa estrutura como o desporto escolar e mesmo a nível de outras estruturas estatais, nós às vezes temos de ter o cuidado de conseguir perceber que tipo de informação é realmente relevante e como é que nós podemos fazer aquilo que nós chamamos que é gerir canais de informação para que eles possam ser o mais profícuos possíveis e que tragam um menor nível de entropia à organização. Neste sentido, é que quando nós nos propusemos realizar esta palestra, chamamos cá, pedi para como convidado o professor então Fernando Alves. Porquê? Porque, antes de mais, é alguém que neste momento é coordenador regional da região centro, digamos assim, do desporto escolar, mas que já passou por todos os outros patamares. Isto é, ele já foi coordenador nacional de modalidade, quer dizer que tal como a semana passada que tivemos cá um coordenador nacional de modalidade, tem um conhecimento sobre como é que podemos fazer a operacionalização das modalidades. Também já foi coordenador local de CLDE, vocês também já sabem o que é, de Coimbra. Também já foi professor de apoio, que essencialmente são as pessoas que dão o apoio, digamos, às estruturas da CLDE. Quer dizer que, neste momento, falta-lhe apenas ser o coordenador nacional do desporto escolar. Vamos ver, talvez um dia, não sei se está nos seus planos ou não. Isto é apenas uma pequena brincadeira. Esta é uma forma de apresentar o professor Fernando Alves. Ele também está intimamente ligado à ginástica. Neste momento tem um clube de ginástica, a Acrogima, em Coimbra, onde obviamente tem toda a sua atividade profissional. Também está ligado à parte do treino. E julgo que melhor do que eu apresentar, poderá ser ele a apresentar, se ele achar que ainda falta referir mais algum elemento, obviamente. Fernando, bom dia. Bom dia. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado, David. Obrigado, professor António Vicente. E também aproveitar para agradecer a presença do Justino, porque, sem dúvida, eu posso ser o coordenador regional, mas o Justino tem muitos mais anos disto do que eu e, portanto, certamente que tudo o que ele venha a dizer... Aliás, Justino, estás completamente autorizado, sempre que necessário, para me interromperes e acrescentares, porque sem dúvida que o Justino é quase, aliás, faz parte do grupo inicial do desporto escolar, é quase dos mais antigos no desporto escolar. Neste momento nem sei se não é, só está o Ferreira à frente dele, penso eu, não é? Portanto, certamente que tem muito mais experiências, tem muito mais, apanhou muito mais situações pela frente do que eu. Eu acho que a apresentação que, David, fizeste está ótima, não há muito a dizer. Eu tenho duas paixões, o desporto escolar e a ginástica acrobática. Tento-me dedicar de corpo e alma às duas, mas como devem calcular, nem sempre é possível levar tudo a bom porto e bem. E, portanto, de vez em quando tenho que me dedicar mais a um lado do que ao outro e vamos fazendo isto. Mas como eu gosto destas duas vertentes, esforço-me, às vezes durmo pouco, de maneira a conseguir dar resposta aos dois lados. Sim, é verdade, David, já fiz quase todo o percurso que se faz no desporto escolar. Além disso, penso que não está aqui, eu também penso que também não tinha dado informação. Eu ainda antes de professor de apoio, ainda fui professor de grupo e equipa numa escola, portanto, até essa parte já tenho e já disse ao nosso atual chefe que só falta derrubá-lo e ir para o lugar dele. Não, ok, é brincadeira, não quero, não faz parte dos meus planos e nem acho que seja do meu perfil, até porque este convite, David, sabes muito bem, fui chamado para uma palestra para falar e também, como deves saber muito bem, eu não sou de falar muito, portanto vamos ver se eu consigo ir correspondendo e por isso peço que vão puxando por mim, vão fazendo questões fáceis, difíceis, dúvidas, estejam à vontade, cá estarei para dar as respostas possíveis. Ok, então eu vou começar as hostilidades. Os alunos que estão aqui já conhecem este diagrama. Este supostamente é o organograma, digamos assim, estrutural do desporto escolar. Como vocês podem ver,
tal como eu já tinha referido, nós essencialmente somos tutelados por 3 secretarias de Estado, temos 2 direções gerais, temos um conjunto enorme de estruturas intermédias e muitas das vezes isto nos levanta algumas condicionantes. E a minha abordagem de hoje, Fernando, era essencialmente, eu gostava que nós abordássemos os constrangimentos faseadamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, por exemplo, dizer quais são os constrangimentos que muitas das vezes existem na operacionalização das atividades a nível de escola, depois falaríamos a nível de CLDE, depois a nível de CRDs, dos tais regionais, e depois então iríamos falar a nível nacional, onde a nível nacional já temos ali a parte dos organogramas, depois também apresentaremos mais à frente. Então a primeira pergunta que eu gostava de fazer, e pode ser ao Fernando, pode ser ao Agostinho, é: quais são para vocês neste momento os constrangimentos que existe a nível do desenvolvimento e implementação de um clube, de um desporto escolar, por exemplo, numa escola? Por exemplo, Fernando, podes começar tu, depois o Agostinho pode complementar, obviamente. Ora, as dificuldades são várias. No entanto, acho que os nossos colegas de Educação Física, quando assumem um projeto destes, já sabem para o que vão, já conhecem o desporto escolar, não é novo no sistema de ensino e felizmente que temos sido muito bem acompanhados pelos colegas na escola, que também, por norma, têm a paixão que nós temos pelas as modalidades que assumem. E quando as assumem, vão ajudando. Mas, como é normal, os problemas começam. E as coisas vêm de cima para baixo. Muitas das vezes começam pela falta de créditos seletivos, porque nem sempre conseguimos atribuir créditos seletivos a todos os colegas, ou o que eles gostariam de fazer, porque para alguns colegas trabalhar 1 hora ou 2 horas por semana chega perfeitamente e estão enquadrados, e os outros têm 3 a 4 horas e para eles não chega, chegam a trabalhar 6 ou 8 horas. Ora, este é um dos constrangimentos. Temos colegas que gostariam de trabalhar mais, de fazer um trabalho mais completo, mas não conseguem. Depois, outro constrangimento dentro das escolas são os horários dos alunos. Não é fácil, muitas das vezes, os professores conseguirem enquadrar os seus treinos, os seus grupos de equipa, num horário em que consigam ter uma grande quantidade de alunos para ter uma boa captação e ter o seu grupo de equipa completo. Depois, agora perdi-me aqui a questão dos transportes, os transportes escolares, também é importante, Fernando. Sim, é os transportes e não só, também às vezes acontece-nos, era o que eu ia falar, que era a falta de, quando as escolas se candidatam a ter projetos, várias modalidades, muitas das vezes as escolas só têm um pavilhão e, portanto, não, têm que dividir esse espaço com todas as modalidades que estão a treinar, o que também não é fácil. A outra é o que está a dizer o Justino, por vezes não temos um pavilhão, não temos um espaço apropriado também para a prática desportiva e é necessário transportar os alunos para um local de treino e noutras situações para competição, o que também torna toda esta situação mais difícil. Mas, Justino, penso que estavas-te a referir ao transporte dos alunos. Não, e ao transporte dos alunos. Os transportes escolares, quando terminam as aulas, muitos dos alunos não se deslocam a pé para a escola, vão de transporte, seja ele escolar ou não, mas aqueles que estão combinados com a rodoviária normalmente, ou com outras companhias, para eles voltarem para casa, não são adequadas ao tempo que o aluno deveria ter deveria continuar na escola, para poder treinar. Portanto, não sobra espaço entre o seu horário escolar e a saída da escola, porque tem um autocarro para apanhar e não tem espaço para poder treinar ou ter uma atividade ao nível 1 ou ao nível interno. Justino e Fernando, então essencialmente, se eu bem entendo o vosso raciocínio, aquilo que dá a entender muitas das vezes é que a forma como está pensado o clube de desporto escolar é adequado ou poderá ser mais adequado a situações mais urbanas, em que os alunos muitas vezes se deslocam e têm, ou deslocam ou a pé, ou têm vários meios de transporte,
e condiciona mais, digamos assim, a ação dos clubes do desporto escolar de escolas que dependem essencialmente da rede de transportes, isto é, de meios mais rurais. É isso? É um facto. Posso dar o exemplo, por exemplo, de Figueiró dos Vinhos. Os autocarros, aqui há um contrato com a Câmara, chegam àquela hora, começam todos à mesma hora e acabam todos à mesma hora. E sobra pouco espaço ali no meio para os alunos poderem ter atividades de complemento curricular. Neste caso estamos a falar do desporto escolar, mas há outras, não é? E isso dificulta a sua prática, não é? E a sua implementação por parte dos alunos. Eu agora queria vos levantar, queria lançar mais. Deixa-me já agora, David, aproveitar uma vez que tenho uma história engraçada em relação a esta situação que o Justino está a falar. Quando fui professor de grupo e equipa e dei aulas em Pinhel, portanto na Guarda, tive uma situação de acabar um treino e quando vou a sair vejo uma das minhas alunas sentada na escada, no degrau, e eu perguntei-lhe, tá, olha, já está a ficar tarde, o que estás aqui a fazer? Estou à espera que alguém me possa vir buscar. Então, mas porquê? Já não tens autocarros? Não, já não tenho autocarros para a minha casa. Até os teus pais não podem vir? Não, os meus pais estão a trabalhar, não dá, não conseguem vir. E eu estou a trabalhar, não me apercebi o que era. Não. Vi que demorou, fiquei ali um bocadinho a fazer companhia, disse-lhe ela, olha, eu não tenho qualquer problema, até porque eu vivo em Coimbra, eu estou aqui e não tenho mais nada a fazer, não tenho qualquer problema em levar a casa, mas eu só te posso levar a casa se os teus pais autorizarem, porque senão não vou correr esse risco. Vamos telefonar aos teus pais e queres que eu deixe a casa? Professor, não vale a pena, é longe. Qual é longe? Eu estou de carros, não é longe. Meus amigos, eu de carro realmente falei com os pais da criança, fui levá-la à casa. De carro demorei mais de meia hora a chegar à casa dela e quando cheguei a uma estrada ela disse, professor, pode parar que a minha casa é ali. Eu, ali onde? Não vejo a tua casa. Não é neste terreno. Então, por amor de Deus, eu vou-te levar até casa. Professor, não vai meter o seu carro neste terreno que isto é só terra batida e cheio de buracos. Não, então eu disse aos teus pais, te leva a casa, vou-te levar a casa. E lá fui eu. Realmente temi pelo carro que ele ficasse pelo caminho também. Mas assim aconteceu. Portanto, é para vocês terem uma noção de que as coisas não são fáceis em alguns sítios. Isto de viver na cidade, neste aspecto, está tudo muito mais facilitado. Eu tenho mais uma questão que é o seguinte, quero saber qual é a vossa opinião. E ela é uma cidade. Sim. Sim, claro que sim. Mas tem uma rua. Eu estou a falar dentro dos centros urbanos, tens toda a razão. Obrigada. Vou brincar. Então digam-me uma coisa, então na vossa opinião, por exemplo, uma das maneiras de resolver esse constrangimento, algumas das vezes, é nós tentarmos fazer com que os treinos fiquem ou antes, ou imediatamente antes, ou imediatamente depois da hora do almoço, que é aquilo que muitas vezes acontece e acontece em muitas escolas. Na vossa opinião, isso é algo que pode servir para mitigar este constrangimento? As escolas não o permitem. Ok. Muitas escolas não o permitem. Isso mesmo não é só as escolas, é a própria legislação. É preciso o tempo entre a refeição e o treino e vice-versa. Mas muitas vezes o que nós sabemos é que, por exemplo, escolas, quando os miúdos têm 90 minutos, eles fazemos os treinos nos primeiros 45 minutos e depois agilizamos com os processos das cantinas, das filas e por aí fora. Mas isso é uma questão que muitas vezes tentamos resolver o problema a nível do desporto escolar. Eu quero-vos fazer também mais uma pergunta que tem essencialmente a ver se vocês consideram que a nível do clube do desporto escolar, que a própria relação entre o clube e o caso de nós termos, digamos que os professores dos grupos de equipa, temos também o tal coordenador e depois muitas vezes temos também o presidente do clube do desporto escolar, que é um elemento da direção e que muitas das vezes tem tanta coisa para pensar que essencialmente delega praticamente muitas tarefas e funções no seu coordenador do clube de desporto escolar, que é alguém que é escolhido por ele, se vocês aí veem que possam existir constrangimentos ou que pudessem haver alterações ao modo de funcionamento do clube de desporto escolar da própria escola. Qual é a vossa opinião? Eu não sei, Fernando, queres responder? É assim, posso começar e depois se quiseres podes completar. Como é óbvio, nós temos um modelo de funcionamento e neste momento estamos também a preparar um próximo programa do desporto escolar e estamos a fazer algumas revisões e a tentar fazer algumas melhorias. No entanto, há uma coisa que é extremamente importante, que é a direção da escola é a responsável e tem que assumir todos os projetos. E este é o princípio do desporto escolar, que é o senhor diretor tem que ser, ou deve ser o presidente do clube do desporto escolar ou então nomear alguém dentro da direção que o faça. Isto é, na nossa opinião, deve haver alguém da estrutura da direção a assumir sempre o desporto escolar.
e daí o que poderá acontecer é que dentro das direções, por norma, e era o que estavas a referir, David, penso eu, os diretores passam algumas das suas tarefas, das suas funções, para o coordenador técnico as realizar. No entanto, como também o David e o Justino sabem, as nossas plataformas de funcionamento são bloqueadas e são definidas, em maioria das vezes, por estruturas superiores e por dirigentes. E nós gostaríamos, às vezes, de poder facilitar o trabalho da escola, do diretor, do coordenador técnico, mas nem sempre nos é possível ir por esse caminho. Ok. Justino, queres dizer mais alguma coisa? Não, eu penso que no formato que está, muitas vezes, tem de passar sempre pela direção, é indiscutível isso, mas depois há muitas situações que são mais técnicas e mais da área da educação física e do desporto, e que são delegadas, e no meu ponto de vista, bem, desde que haja confiança no professor, porque é que não hão de ser delegadas? Mas a parte final tem de ser sempre assinada e definida pelo presidente ou quem ele tenha delegado dentro da direção da escola. Eu levantei esta questão porque eu gostava de relembrar os nossos futuros colegas, espero que assim seja, daqui pelo menos a 2 anos, que eles tenham que ter um entendimento do seguinte, que existe um conjunto de tarefas e funções que têm muito a ver com os determinados cargos que cada pessoa ocupa na escola, desde o professor ao diretor de turma, ao coordenador do departamento, ao coordenador do grupo disciplinar, aos elementos de direção e por aí fora. E no desporto escolar nós também não fugimos a isso, e todos nós temos um determinado papel a fazer. Às vezes há algum constrangimento que eu sinto, e também já fui coordenador do Clube de Desporto Escolar, é que, como o diretor tem tantas tarefas para fazer, delega ou assume que o coordenador é alguém capaz e responsável e confiável, mas depois, por exemplo, quando existem as reuniões iniciais de ano onde devem estar presentes os coordenadores dos clubes do desporto escolar e os presidentes dos clubes do desporto escolar, aquilo que nós verificamos é que muitos deles não conseguem estar presentes. E como não conseguem estar presentes, às vezes ficam um pouco aliados de algumas das coisas que nós pretendemos que sejam feitas a nível do desporto escolar. Na vossa opinião, o que é que vocês acham? Acham que neste momento os diretores ou os presidentes do clube do desporto escolar têm um papel mais ativo ou mais interventivo ou mais participativo do que, por exemplo, há uns anos atrás? E a escola vê de outra maneira o desporto escolar e vai tentar valorizar, até porque em tempos de pandemia vamos ver o que aí vem para o ano. E o papel que o desporto escolar poderá ter a desempenhar aí. Fernando, diretores, costumas lidar muito com eles, como é que eram, como é que são e como é que tu gostarias que fossem? Infelizmente, sim, e eu acho que, e tenho que falar pelo centro, ok? Porque eu tenho informações dos outros colegas que falo quase diariamente, ou pelo menos semanalmente, temos sempre reuniões para articularmos o nosso trabalho, de forma a que se fale sempre a uma só voz a nível do país, tendo em consideração sempre as diversas diferenças, como é óbvio, mas o que eu noto é que no centro nós temos, felizmente, uma grande aceitação e abertura por parte das direções das escolas para falar connosco e para estarem connosco. Inclusive, chegam a pedir os diretores para acompanharem as equipas para competições, o que é algo fantástico. Ok. Justino, tens algo a dizer? Não, quer dizer, eu também por aquilo que tu já apontaste, eu já estou há muitos anos nisto, a ligação que eu tenho com os diretores, falando aqui pela experiência local, apesar de ter também uma grande vivência a nível nacional, mas a relação com os diretores das escolas, e tu também tens conhecimento disso, é excelente, felizmente que é excelente, e qualquer problema, na hora, antigamente era uma questão muito formal, as ligações para poder falar com a direção, as dificuldades que havia, agora um simples telefonema e resolvemos todas as situações que eventualmente possam estar a emperrar qualquer coisa, ou que estejam, alguma dificuldade que haja, é fácil o contacto e a abertura da parte deles, felizmente é sempre excelente, mesmo quando queremos organizar atividades de maior envolvência, há sempre a abertura da parte das escolas de participarem, e isso normalmente, como sabem, envolve fins de semana a trabalhar, e até hoje não houve nenhuma dificuldade da parte das escolas ou em prestarem a colaboração.
Ok. Deixem-me só referir aqui uma coisa em relação ao que o Justino disse. Como vocês sabem, nós somos um país, de maneira geral, burocrático. E o que o Justino está a dizer é que facilita-nos a vida. Várias vezes, com o telefonema, atualmente, temos facilidade em resolver, mas não se esqueçam de uma coisa: a parte burocrática terá que ser feita, nem que seja depois, porque tem que ficar registado os pedidos, as colaborações, as coisas têm que ficar feitas. Mas, felizmente, que não precisamos de... felizmente estamos nessa fase do desporto escolar, nessa fase de relacionamento com as direções, em que rapidamente nos dão resposta e depois tratamos do resto, se for necessário. Okay? Mas temos que fazer o resto. Eu queria terminar esta parte, então, dos clubes do desporto escolar. Porquê? Porque eu, o primeiro ano que fui dar aulas para Almeida, que fica perto de Pinhel, e quando lá cheguei, para além de me darem um grupo equipa do desporto escolar, também fiquei como coordenador do clube do desporto escolar. E aquilo que eu queria que vocês essencialmente pudessem fazer, se fosse possível, era dar apenas 3 ou 4 indicações a estes futuros colegas de questões que eles devem ter em conta quando são professores de um grupo equipa e quando são coordenadores do desporto escolar, na seguinte perspectiva, que é, primeiro, se forem professores do grupo equipa, quais são aqueles pontos que vocês acham que é fundamental que eles devem pensar para poder ajudar o seu coordenador? Isto é, quais são as tarefas e funções que apenas lhes cabem a eles e que eles, assim, conseguem ajudar o seu coordenador de desporto escolar. E, caso, por motivo qualquer, eles venham a ser coordenadores no desporto escolar a breve trecho, quais são o modo operandi, digamos assim, que eles devem ter face ao seu presidente do clube do desporto escolar e face à sua CLDE? Quais são os 3 ou 4 comportamentos que vocês acham que devem ser adotados por eles? Força! Eu se calhar deixaria o Justino começar, que ele está mais no terreno do que eu. Eu há 15 ou 16 anos que já não sei bem o que é estar nessa ligação, embora possa ainda também dizer algumas coisas. Justino, força. Olha, o professor responsável por um grupo equipa, são-lhe atribuídos créditos horários, créditos letivos. Fazem parte do seu horário. Mas, se ele tiver um grupo de equipa de futsal, não significa que os créditos que são atribuídos são simplesmente para o treino e para as competições quando são marcadas pela coordenação local. Esse professor faz parte de um grupo de trabalho dessa escola e deve também participar na organização de outro tipo de atividades, nomeadamente aquelas que também são impostas pelas coordenações locais, a organização de corta-mato, a organização do mega sprint, outras atividades em que a escola se tenha inscrito e também participar na organização daquilo que para nós devia de ser a atividade principal do desporto escolar, que é o nível 1, que é a atividade interna dentro da própria escola. Não é o responsável por essa atividade interna, é o coordenador do desporto escolar, que nem sempre tem atribuição de créditos letivos. Normalmente até não são todos, mas uma grande maioria são créditos não letivos que lhes são atribuídos e quando são pela escola. Ora, não vai calhar só o coordenador ser responsável pela organização de toda a atividade interna, toda a atividade do nível 1. Nomeadamente, quando são organizados torneios das modalidades que os professores são responsáveis nos grupos de equipa, eles devem colaborar, como é lógico, na organização dessas atividades. Portanto, acho que é isto dizer as responsabilidades que são inerentes ao responsável por um grupo de equipa. A relação, eu não sei se era isto que tu querias que respondesse. Eu estou a ouvir um bocado mal. Eu acrescentar algumas coisas que o David está a referir, que o coordenador... Eu estou a ouvir um bocado mal, não sei porquê. O que é que o professor do grupo equipa pode ajudar o coordenador, digamos assim, não é? Quer mais este relacionamento. Isso era a segunda questão, penso eu. Sim. Eu acho que nessa questão o professor do grupo equipa tem diversas tarefas que pode facilitar a vida ao coordenador, que é preciso fazer listagens, dos alunos, preencher os dados dos alunos, é preciso depois, mais para a frente, para as competições, em alguns casos é preciso fazer as inscrições,
é preciso fazer a requisição de autocarros. Portanto, o coordenador técnico não tem que, o coordenador do clube do desporto escolar, se tiver 2 ou 3 grupos de equipa, facilmente consegue fazer esta gestão. Mas temos escolas em que tem 14, 15, 16, 20 e fazer essas 20 e fazer essa gestão é extremamente difícil. Portanto, o professor do grupo equipa faz todo o sentido que tente facilitar ao máximo, e isso vai acontecendo, o trabalho do colega que é o coordenador. Porque, e o coordenador apenas tem que compilar a informação. Muitas das vezes ele tem acesso à plataforma do desporto escolar para fazer esses registros todos, mas em algumas escolas eu sei que acabam por todos os colegas, o coordenador, digamos assim, abre o computador, abre a plataforma, e hoje vem cá o professor do futsal e preenche e coloca os dados dos seus alunos, e a seguir vem o professor da ginástica e coloca os dados e por aí fora. Portanto, é sempre importante que haja esta colaboração e este apoio dentro da escola. Ok, então agora vou fazer uma pergunta. A questão do coordenador, só para complementar, a questão do coordenador também é a ligação entre a coordenação local e os professores da escola. Pronto, porque... Justino, era mesmo esse ponto que eu queria tocar, que era dizer-me o seguinte: que tipo de coordenador do clube do desporto escolar é que tu gostas de trabalhar, digamos assim, ou qual é o perfil que tu gostarias, que tu queres ter como coordenador de um clube do desporto escolar na tua CLDE? 3 ou 4 traços gerais. Que tipo de professor é que é? Não atrapalha. Primeiro que atenda sempre o telemóvel quando é necessário. Há pessoas que são um bocado alérgicas ao telemóvel, e quando há muitas coisas que são precisas resolver na hora. Basta, por exemplo, uma falha qualquer numa concentração, e é preciso comunicar com o coordenador para saber o que é que está a passar, se espera pela equipa, se não espera, por exemplo. Estou a dar um pequeno exemplo, são múltiplas as situações. Portanto, e que seja uma pessoa de trato fácil, que esteja sempre disponível quando é preciso a sua colaboração em organizações de outro âmbito, e que tenha um grande dinamismo dentro da própria escola, não é? Portanto, é fundamental. Se não houver dinâmica por parte do coordenador, a atividade em si não funciona não flui como deve ser dentro da escola, e não conseguem cativar os alunos para a realização das atividades que eles vão propor, com certeza. Ok, obrigado pelas respostas. Caros alunos, neste momento estamos a focar a nível apenas do clube do desporto escolar, quer dizer que estamos a falar do clube do desporto escolar, essencialmente a nível de escola, e agora, se vocês tiverem alguma questão para colocar, obviamente, estas são as 2 pessoas, melhor vos podem responder a elas, por isso se tiverem alguma questão, por muito inusitada que seja, estejam à vontade e façam-na agora, porque eu queria passar um bocadinho para um nível um bocadinho acima, ok? Por isso, e este é o nível em que vocês vão trabalhar. Por isso, o nível de escola, em princípio, é aquele onde vocês vão trabalhar, já daqui para o ano e daqui a 2 anos, se tudo correr bem. Tem alguma questão, sem ser o nosso amigo Leonardo, que é da Madeira, e ele lá vai implementar uma linha férrea. Por isso, esse está safo. Tem alguma questão? O desporto escolar da Madeira funciona de maneira diferente do nosso. Não temos ligações, mas funciona na Madeira e nos Açores. Claro. Funciona de maneira diferente. Caros alunos, neste momento convido-vos a abrir o microfone e a fazer questões. Relembro-vos que desde já vocês sabem que há trabalhos que são para ser elaborados e que um deles tem essencialmente a ver também com a estrutura do desporto escolar, e que vocês obviamente também têm um capítulo em todos os trabalhos em que vão ter que fazer uma análise crítica das várias aulas. Por isso, este é o ponto de vocês tirarem dúvidas ou tirarem incertezas. David, só uma questão, já agora. Aqui eles têm a noção que nós estamos aqui a falar em coordenadores técnicos, pessoas de grupo de equipa, coordenador local do desporto escolar, eles já têm bem essa noção, ok? É isso? Se não têm, deveriam ter, porque foi dada esta informação toda na primeira aula há cerca de 4 semanas atrás, e foi por isso é que nós tivemos convidados apenas após a primeira aula, porque a nossa ideia foi primeiro fazer uma apresentação conceptual de tudo o que tem a ver com o desporto escolar a nível de conceito e também de organização. Agora trazer convidados em que começámos por a questão conceptual com o professor Jorge Rafael, a seguir passamos para a questão de modalidade com o professor Carlos Dias e a sua interligação com o meio federado, e hoje queríamos falar essencialmente de tudo o que tem a ver com as dificuldades de operacionalização da estrutura do desporto escolar nos seus diversos eventos. Por isso, eu neste momento,
creio que os alunos têm obrigatoriamente já ter alguns conceitos bem estabelecidos, e também é por isso que nós aqui temos o diagrama do desporto escolar, vamos lhe chamar assim, onde eles possam também perceber onde é que nós estamos a falar. Nós estamos a falar neste momento, essencialmente, com o coordenador da Coordenação Regional do Desporto Escolar do Centro, o qual envolve as tais 6 CLDEs, que temos também então aqui também um coordenador local de Leiria, ok? Caros alunos, têm alguma dúvida relativamente Eu gostava de dizer, não sei se tu disseste isso, David, só para dar uma noção da grandeza do desporto escolar. O desporto escolar é um projeto complementar numa escola que é o único que é financiado e tem uma atribuição de âmbito nacional de mais de 22 mil créditos, o que significa, para vocês, futuros professores, que cria mais de 1000 empregos. Sim, o professor Jorge Só Rafael... para terem uma noção da dimensão do projeto em si. Sim, isso o professor Jorge Rafael referiu no início. Ok, já percebi que não há questões relativamente então à organização, vamos chamar assim, do Clube do Desporto Escolar e das suas dinâmicas. Então agora queria falar... Força, Helena, bom dia. Ela vai falar novamente. Força, Helena. Pinhel Cidade. Exato, Pinhel Cidade. Não, tinha aqui, como é que o professor acha que é a melhor estratégia para cativar os alunos para outras modalidades sem ser, por exemplo, a modalidade que é mais praticada e que é mais, os rapazes gostam mais, que é o futebol, já há raparigas a gostar, como é o meu caso. Qual é as estratégias que podemos criar para cativar mais alunos para outras modalidades? Nomeadamente, por exemplo, para o voleibol masculino, por exemplo. Olha, não sei se é para mim, para o Fernando. Deve ser para os dois. É para o professor, portanto temos aqui vários professores. Eu posso dizer que... Diz, Fernando? Podes falar, fala. Não, posso dizer que neste momento há uma grande, no meu ponto de vista, sem ter dados muito, sem ter feito um estudo muito profundo, mas por aquilo que eu consigo ver, de facto o futsal é a modalidade que tem maior número de grupos de equipa, mas está a haver uma grande viragem na escolha dos grupos de equipa. Há um handicap, no meu ponto de vista, que é a formação dos próprios professores, que os alunos hoje em dia procuram outro tipo de atividades, que fogem muito dos desportos coletivos. Antigamente, eu lembro quando eu elaborava os quadros competitivos, no caso do basquetebol, no voleibol, no handball, faziam-se muitas séries para se conseguir fazer os quadros competitivos locais. Neste momento, não existe. Isso não existe. Desapareceu completamente. O voleibol, a seguir ao futsal, penso que é a modalidade que ainda se mantém com quadros competitivos mais ou menos aceitáveis. O resto praticamente desapareceu do mapa. Infelizmente, é uma realidade. Agora, os alunos estão a procurar outro tipo de atividades, muitas delas de âmbito individual, e que tragam adrenalina, que não precisem de tanta organização como uma modalidade de pavilhão, nomeadamente os esportes coletivos, em que dá a impressão que tem a ver com a própria organização social e a maneira como as crianças e os jovens vivem hoje mais agarrados às telas, não vão para a rua jogar a bola como acontecia no meu tempo, ou praticar outro tipo de atividades. Não se praticavam outras que nós também não sabíamos e não tínhamos acesso a elas. Eu suponho que os alunos hoje em dia, e é mais fácil de ver-se pelo número de participantes nos grupos de equipa, procuram outro tipo de atividades, as atividades náuticas, aqueles que estão mais perto do mar ou de planos de água interiores. Pronto, eu penso que está a haver uma grande viragem nesse campo. Esta é a minha sensação e aquilo que vou observar. Já não procuram só essas modalidades mais clássicas. Eu acho que aqui também temos que acrescentar aquilo que eu já disse há pouco, que é a única forma de, seja para o vôlei, seja para outra situação qualquer, como por exemplo a que está mais em queda no desporto escolar neste momento, é o handball e o basquetebol, das modalidades coletivas. E a crescer imenso nos últimos anos tem sido o badminton. Agora, o que é necessário, tal como foi feita a pergunta, para já a motivação do professor. Se o professor estiver motivado, ele consegue certamente
dentro dos seus alunos na escola e depois de ir captando a atenção, chamando a atenção dos miúdos e levando para a sua atividade esportiva. Agora, assim, eu facilmente posso dizer que, no exemplo do voleibol, quanto mais técnicas são as modalidades, hoje em dia começam a ter menos interesse por parte dos miúdos. O que é que podemos fazer, se calhar, no voleibol ou no basquetebol? Se calhar temos que começar a pensar noutros modelos de jogo numa fase inicial. Se calhar temos que começar a pensar mais num trabalho do 3x3, no basquete, ou num jogo reduzido no voleibol, numa fase inicial, de forma... Para quê? Para permitir que cada aluno, quando está num treino ou numa atividade, tenha o contacto com a bola, ou o máximo possível de contacto com a bola. Quanto mais contacto ele tiver com a bola, certamente que vai evoluir e vai ganhar gosto. Se estivermos a jogar um voleibol em que somos 6, em que os outros 5 são bons, eu sou mauzinho, meus amigos, eles não me vão passar a bola. Eles não vão passar a bola. Portanto, o menos bom vai desmotivar e provavelmente até podia ter potencial para evoluir. Portanto, acho que está na motivação do professor e está também na procura do professor e nós, estrutura, de metodologias de abordagem um pouco diferentes, de forma a cativar os miúdos para outras áreas. Helena, vou-te dar um exemplo, vou-te dar também uma pequena abordagem para complementar aquilo que foi dito. Por exemplo, estás a falar de voleibol masculino. Se estiveres numa localização onde possas ter clubes ou tenhas algum clube de voleibol, nem que seja sénior, podes fazer 2 estratégias, que é, primeiro, podes tentar nem que seja fazer um torneio interturmas na escola, em que a equipa vencedora, por exemplo, até possa ir jogar com esse clube que tu convidaste, uma perspectiva quase daqueles jogos de antigamente dos Globetrotters de basquetebol. Caso não exista, porque muitas das vezes não existe, e o voleibol há muitas zonas do país em que ele não existe, caso tu pertenças a um grupo disciplinar de educação física ou dos outros professores que possa ser dinâmico, e eu sei que neste momento a idade da maior parte dos professores começa a ser avançada, mas se olhares para o Justino, ele já não tem 30 anos, mesmo assim está ali para as curvas. O que eu quero dizer com isto é que se conseguires arranjar algumas atividades internas em que não tenham essencialmente a ver com voleibol de 6x6, tal como o Fernando disse, mas seja, por exemplo, 3x3, 2x2, 4x4, foi aquilo que o professor Carlos Dias disse a semana passada, e em que no fim possa haver um miminho para esses miúdos. Nem que seja jogar contra os professores, por exemplo, e em que tens que arranjar, aqui a ideia é sempre a seguinte, na minha opinião, se queres levar ao desenvolvimento de uma modalidade numa escola, podes consegui-lo fazer sozinha. E podes consegui-lo. No entanto, aquilo que nós sabemos é que sempre que se faz um projeto sozinho, custa muito mais, é muito mais extenuante e a taxa de sucesso é mais reduzida. Se conseguires integrar nesse teu projeto os teus colegas de educação física ou os colegas de outras modalidades, de outras disciplinas, e trazer para aí algum mediatismo, ok? Mediatismo mesmo a nível da escola, em princípio será mais fácil tu conseguires levar um desenvolvimento de uma modalidade. Sendo que também tens que ter noção do seguinte, que é a questão do tempo. Tudo leva ao seu tempo. E quando nós começamos a iniciação de uma determinada modalidade num clube de desporto escolar, não esperes que ela no primeiro ano vá dar resultados e tenhas muitos alunos no grupo equipa que esteja tudo a funcionar às mil maravilhas. Às vezes temos que fazer uma planificação a 2, 3 anos. Isto é, eu só quero ter grupo e equipa de voleibol, se calhar daqui a 3 ou 4 anos, que é no próximo plano do desporto escolar, mas vou começar a desenvolver atividade interna, que é todos os anos eu vou ter um torneio de voleibol, por exemplo, no primeiro, no segundo ou terceiro período. Vou tentar que nas férias desportivas da escola existam atividades de voleibol. E daqui a 2 ou 3 anos vou tentar, então, introduzir o tal grupo e equipa para depois começar a ter uma atividade muito mais regular. Ok? Esse é o princípio básico do desporto escolar. Sim. Então, Agora, acrescento aqui uma coisa. Todos vocês sabem quem é que foi a nossa dupla mais famosa de voleibol de praia? Sabem os nomes? Não. Eu estava a ver se agitava aqui as águas também. Foram falar da semana passada um deles, o professor Carlos Dias, que até jogou contra o filho. Então eu vou-vos dar um exemplo. Eu dei aulas em Espinho, é muito forte em voleibol, e o que é que nós fizemos com os nossos alunos? Houve 1, 2, 3 treinos, porque felizmente tínhamos a vantagem de ter como amigos pessoais nossos o Maia e o Brenha, e foram convidados e foram jogar com os nossos alunos. Um jogou de uma equipa, outro jogou de outra, e depois aquilo foi tão interessante que chegámos ao final do ano a fazer uma competição
dos alunos de um lado, os professores do outro, em que, claro, pusemos o Maia e o Brenha do nosso lado, que era para ver se ganhávamos o jogo. E vou-vos dizer uma coisa, foi extremamente difícil, mas ganhámos, porque em Espinho o vôlei é forte e os miúdos que estavam do lado de lá também já eram federados. Íamos levando uma tareia, mas a coisa lá correu bem, que esses dois resolveram a questão. Mas pronto, é para vos dizer que começou uma pequena brincadeira e no final já era uma disputa entre alunos e professores. Espetacular. Só uma última questão, que, por exemplo, no interior não há contacto com a água e o meio aquático, é mais difícil. Se devemos promover outro tipo de atividades, como o ténis, o pádel, se houver estruturas ou se tiverem sido a ser pensadas estruturas que permitam isso, deve ser feita essa aposta ou devemos restringir aos desportos já comuns e não sair da zona de conforto, por exemplo? E que estratégias é que poderemos adotar para arranjar um clube de desporto escolar para integrar os alunos nessas modalidades? Olha, nós no desporto escolar não somos de trabalhar no conforto, na zona de conforto. A nossa função, e como está na nossa missão, é proporcionar desporto a todos. E, portanto, nós estamos abertos a todas as modalidades e vamos sempre que possível facilitar a entrada de modalidades e abrir as portas a todos, como aconteceu recentemente com o pádel. O pádel tem estado a ser, neste momento, uma das modalidades de referência no desporto escolar. Nos últimos 2 anos tem feito um crescimento enorme. Também porquê? Porque houve a iniciativa, lá está, houve um professor extremamente motivado, que também é da Federação de Pádel e que também está no desporto escolar e que fez essa ligação e que implementou o Pádel no desporto escolar de uma forma bastante organizada, bastante bem planeada. Planeou, pensou e depois executou. E isso foi extremamente importante para o sucesso do projeto. Não havendo campos, fez formação de professores e fez a ligação com os clubes existentes espalhados pelo país, que permitem que as escolas possam usufruir desses espaços. Lembram-se que na primeira aula... E já agora, para esclarecer, Fernando, tens mais noção do que eu. A colega estava a dizer que não havia planos de água no interior, mas nós temos muitos centros de formação desportiva de atividades náuticas no interior. Tu tens mais noção disso? Ali para, na Guarda? Na Guarda, na Água... Há muitos. Temos na Guarda, temos em Viseu, temos em Coimbra. Ouça, tudo o que seja. Um rio é um plano de água, uma barragem é um plano de água. É possível fazer essas atividades náuticas no interior, sim, é possível. Cada vez mais. Vela. Helena, eu acho que aqui o que ressalva essencialmente para perceberes é o seguinte, que tu referiste os planos da água e dos desportos que têm a ver com água, mas pode ser qualquer desporto, nem que seja patinagem, ou seja, qualquer desporto que possa ser feito. A primeira coisa que deve ser pensada é o que é pretendido, isto é, a estratégia. Porquê é que eu quero desenvolver aquele desporto? É porque eu gosto? É porque às vezes quando nós fazemos aquilo que eu gosto, às vezes é difícil. É como a história da culinária. Eu posso fazer um prato que eu gosto muito, e as pessoas cá de casa gostam? Então a primeira coisa que eu acho que deve ser feita quando vamos pensar em modalidades é primeiro saber a realidade da minha escola. Ou para onde eu vou trabalhar. Isso quando estamos aí já estamos a falar num nível em que em princípio já é aquela tua escola. E muitas vezes tem que se perguntar aos miúdos o que é que eles também gostam. Porque às vezes aquilo que tu gostas é diferente daquilo que eu gosto. Ok, o que é que eles gostam? A seguir é o que é que eles detestam? Ou o que é que eles gostam muito menos? E a partir daí vamos eliminar aquilo que eles gostam muito menos. E depois vamos ver daquilo que eles gostam o que é viável. O que é que a minha escola possibilita que possa vir a acontecer? O que é que o que é que eu consigo fazer com aquilo que eles gostam? Ok, eles queriam fazer surf. Está pacífico, mas eles são de uma escola de Almeida. Vai ser difícil. Então, em princípio, temos de deitar fora o surf. Ok, a segunda escolha deles foi canoagem. Se calhar já é um bocadinho mais fácil, mas assim é difícil. Ok, não tenho meios para a canoagem, vou deitar fora. Qual foi a terceira opção deles? Foi o BTT. Ok, o BTT dá? Dá. Então qual é que é o próximo ponto? Vou perceber se a escola tem meios para isso. Não tem. A seguir, existe aqui clubes, existe aqui associações, existe aqui o poder autárquico que me possa vir ajudar. Eu, como professor, vou falar com o meu coordenador, vou apresentar ao grupo. A seguir o grupo
vai tomar decisões estratégicas, vai perceber se aqui realmente tem pés para andar e vai apresentar ao presidente do Clube do Desporto Escolar. E depois o presidente do Desporto Escolar tem que interagir com as várias estruturas, sejam elas da CLDE, porque aí também é necessário saber se vai haver um enquadramento favorável, obviamente, ao grupo de equipa de BTT, e pode entrar em contacto, obviamente, também com as autarquias para perceber de que maneira é que a autarquia, que também tem um papel estratégico para a promoção do desporto, e tem que o ter, lembra-se que foi aquilo que o professor disse a semana passada, de que maneira é que eles nos podem ajudar. Quer dizer que aqui tem essencialmente a ver com um pensamento estratégico. Não é o que eu gosto ou o que eu não gosto, porque há pessoas que gostam de iscas e outras que nem pensar, mas é saber o que é que nós podemos produzir para um futuro, porque alguns dos defeitos que nós temos a nível da promoção de projetos é que os projetos são muito fugazes e depois não têm a longevidade para seguir para a frente e tal como nascem, morrem. Por isso é nesse ponto que eu acho que... Se os alunos nunca experimentaram determinado desporto, como é que eles vão dizer que gostam? Eu nunca tive a possibilidade de experimentar desportos, eu falo na minha realidade, nunca experimentei patinagem, pronto, também por culpa dos meus professores, obviamente. Nunca experimentei desportos como skate, natação, não tinha essa possibilidade. Como é que eu vou dizer? Eu gostava de experimentar ténis, nunca... Pronto, jogava badminton, mas não... Tem esportes raquetes, mas não tem... O desporto escolar está a tentar resolver esse problema. De que forma? Através dos centros de formação desportiva, que é na nossa próxima aula para a semana, vai dizer o que é que são centros de formação desportiva e quais são as suas tarefas, funções e âmbitos de funcionamento, ok? É verdade que ainda não temos centros de formação desportiva que eu conheça, por exemplo, de skate. Aí aquilo que eu proponho essencialmente é o skate e outros tipos de atividades radicais funcionam essencialmente, se alguém tem um skate, levar para a escola e ir experimentando, a tentar levar quase o dia da bicicleta, o dia do skate, o dia dos patins em linha, é que tentar criar uma atividade interna que se possa haver partilha de material e que possa ir experimentando. Isso é que é fundamental. E depois também fazer outra coisa, que é o seguinte, há empresas, se for do interior, por exemplo, se tu conseguires contactar, há cadeias desportivas, de lojas desportivas, como tu bem conheces, muitas delas começam em D e acabam em Telon, em que às vezes quando nós vamos falar com eles e tentamos explicar qual é que é a nossa ideia, eles, se forem inteligentes, percebem que, ok, podem emprestar algum material porque a seguir pode haver um retorno na sua compra. Mas isso é aquela questão que eu digo, que é a questão de estratégia de o que é que eu pretendo fazer, para quê, como, com quem e quando. E com que objetivos, ok? Mas eu percebo a tua ideia, Helena. Interior às vezes tem essas problemáticas. David, o que eu percebi da Helena é que ela queria que tu calçasses os patins. Eu acho que foi isso. A Helena não sabe, mas nós demos patinagem, tivemos a dar patinagem em Didática 2, e se tivéssemos patins, eu seria um gosto imenso ver lá ela e ver todos os outros alunos a andar de patins. Não era boa ideia. Eu acho que era uma excelente ideia, até porque eu queria gravar as aulas e teria material para fazer memes durante uma data de anos. Por isso... Olha, David, posso-te dizer, houve uma altura que o desporto escolar também tentava abranger o primeiro ciclo e fez muita formação de professores do primeiro ciclo. E eu estive em ações de formação de patinagem com professores que praticamente nunca tinham tido educação física na vida deles e estavam à beira da reforma e experimentaram andar de patins. E não estou a falar de um ou dois, estou a falar de dezenas de professores com idade à beira da reforma. Experimentaram pela primeira vez na vida a andarem de patins. Agora julgo que passámos então a questão do nível de escola. Eu agora queria falar essencialmente de alguns constrangimentos e também foi um dos motivos que ter pedido ao Justino para estar presente, que eram os constrangimentos que muitas das vezes as CLDEs sentem, quer para cima, quer para baixo, isto é, na sua ligação com os clubes do desporto escolar e também nas suas ligações com a coordenação regional. Por isso vou primeiro dizer ao Justino para poder então falar. Força, Justino. Justino, vê lá. Não. Só um segundo. Não, neste momento, vamos lá ver. É aquilo que eu disse ainda ao bocado, de uma forma, mas na altura tinha a ver só com a relação com as escolas. Eu só posso falar por esta coordenação local. Mas eu penso que a máquina que está bem oleada neste momento, tanto para o lado das escolas, como para o lado da coordenação regional, que a máquina está de tal maneira oleada que funciona com a maior das facilidades. Já não há nada que emperre assim, com significado, digamos assim, com algum peso que possa impedir que tudo funcione, não digo na perfeição, porque isso não existe, mas funcione da melhor maneira. Eu nesse aspecto, eu costumo estar a dizer, eu acho que
A comunicação é um dos canais fundamentais para que as coisas funcionem, e se a comunicação estiver bem articulada entre as estruturas superiores e, neste caso, eu com a DGEST e a DGE, que faço essa ligação a essas duas entidades, porque não sei, penso que o David já explicou que nós aqui no Desporto Escolar estamos dentro de duas entidades e há aqui uma chefia dupla. E nem sempre, e isto às vezes é uma das situações que causa algum constrangimento, mas já vamos a essa parte mais acima. Em relação regional CLDE, por norma, eu não me posso queixar, eu acho que tenho os melhores CLDEs do mundo e, portanto, tudo o que é necessário e é preciso, e se for preciso fazer um pedido, que não tem que ser, não deve ser, mas se eu tiver que fazer um pedido à meia-noite ao Justino, e se ele ainda não estiver a dormir ou não se estiver a preparar para ir à pesca, certamente que ele rapidamente dá a resposta e resolve. E é isto que tem sido a nossa equipa. Trabalhamos muito em equipa, em conjunto, e, portanto, esse constrangimento não existe. Qual é o constrangimento? Temos horário. Diz isto? Não temos horários. Não temos horários, é verdade. O que é que pode acontecer? É que às vezes nós planeamos em organizar um evento, um campeonato nacional em que envolve 12 pavilhões, 12 escolas, e nós, entre nós, combinamos que queremos a escola A, B, C, D para trabalhar. Mas, às vezes, temos alguns constrangimentos em que chegamos àquela escola e o Justino, ou mesmo o Justino, diz logo: epá, mas essa escola, os colegas não são de colaborar muito, como já o Justino há pouco referiu. E para isto nós precisamos do apoio da escola para organizar um evento destes, porque vamos ter muita gente a trabalhar. Então vamos ter que mudar de escola. Provavelmente, para ter que mudar de escola para aquela modalidade, vamos ter que ir à procura de uma outra escola que dê para pôr lá os alunos alojados e portanto, a dormir, e que seja possível colocar lá as comitivas todas. E, portanto, vão surgindo estes entraves, mas que nós, com alguma facilidade, felizmente, vamos conseguindo ultrapassar. Eu queria complementar a pergunta com uma ação que é a seguinte, que é a questão de muitas das vezes a CLDES e a própria coordenação regional ter de trabalhar e ter de cooperar e também pedir a colaboração de entidades externas. Por exemplo, estou a pensar em câmaras, bombeiros, polícias e por aí fora. Quais são os constrangimentos que quer a CLDE, quer as coordenações regionais muitas vezes sentem? Vem à vossa frente aquele senhor que nós vimos no vídeo ou não? Como é que funciona? Nada disso. Hoje em dia quase que são as câmaras que nos pedem a nós para organizar lá as coisas. Olha, deixem-me dizer que quem neste momento está a falar convosco é o grande chefe da segurança do desporto escolar e do apoio médico do desporto escolar a nível nacional. Portanto, ele é a pessoa certa para dar essa resposta, porque ele é o que... aliás, eu costumo dizer que nós somos os tradutores aqui no meio deste processo todo, porque recebemos informação de cima e temos que a traduzir para baixo. E muitas vezes levamos tareia de cima e depois de baixo não gostam do que nós estamos a pedir e levamos tareia de baixo. Portanto, nós aqui temos que conseguir mediar e fazer com que as coisas cheguem a bom porto. Mas o Justino, em relação a essas ligações, certamente poderá falar mais do que eu. Se for para falar especificamente da área da segurança e do apoio médico... Preferia a seguir. Pronto, agora então, queria mesmo que falasses mais... ok, quando quiserem. Queria que falasses mais um bocadinho... Mas como é óbvio, David, sim, nós para organizarmos um evento desta envergadura de um campeonato nacional, seja ele qual for... Já lá vamos a seguir. Primeiro queria falar dos CLDEs, que é as relações, por exemplo, que as CLDEs e os clubes das próprias escolas estabelecem, por exemplo, com as suas entidades locais, por exemplo, com as câmaras... Mas era aí que eu ia chegar, nós não conseguimos organizar nenhum evento em que não haja uma ligação entre a CLDE e a Câmara, a escola e a Câmara e por aí fora. Portanto, isto tem que ser aqui uma relação e tem que haver quase que um acordo por norma, como estava a dizer o Justino. Felizmente, atualmente, o que tem acontecido é que as câmaras nos propõem para organizar... serem eles a organizar o evento. Chegamos a ter propostas de organização de eventos já para o ano seguinte ou para daqui a 2 anos. E, portanto, esse planeamento, mas esse, acho que vamos falar mais à frente dos eventos, chega a ser já com 1 ano ou 2 de antecedência. Mas se não houver esta ligação e esta colaboração por parte, desde clubes que têm que ceder instalações, desde associações, não é associações, às vezes... para os alojamentos, como é que chamam?
ou para pousadas ou outras hotéis. Nós temos que criar aqui uma simbiose, um círculo de apoios, de colaboração extremamente forte para podermos levar a bom porto, porque chegamos a ter 3.000, 4.000 alunos num evento e as coisas não podem falhar. Destino. Tu estavas a falar das solicitações entre a escola e a comunidade, certo? Ou entidades locais. Eu também queria isso, sim. Ou entre a CLDE e as próprias entidades locais. Por exemplo, quando nós queremos fazer um corta-mato a nível local, ter no CLDE... Mas isso não é norma nacional. Aquilo que tu estás a querer referir, a solicitação... Normalmente, nós precisamos de um terreno para organizar um corta-mato local. E cada vez há mais cimento e é mais difícil de arranjar um local propício para a organização de um corta-mato. Nós temos corta-matos locais que envolvem 6.000 alunos, nomeadamente o corta-mato do Porto. E como devem calcular, a logística de uma organização destas é extremamente complexa. Desde a alimentação, aos transportes, à segurança, ao apoio médico, toda a logística que envolve a competição em si, as classificações, tudo isso é extremamente complicado. Mas não sei se era isso que tu querias... Aqui, essencialmente, se existem constrangimentos. Isto é, por exemplo, aqui nós... aquilo que eu queria que fosse possível, se for possível identificar, existe liberdade por parte da CLDE poder, então, interagir com as várias entidades locais para tentar resolver os seus problemas de organização das atividades da competência da CLDE? Existem alguns constrangimentos ou não? Ou aquilo que existe é uma agilização de processos? Era por aí. Cada caso é um caso, mas, nomeadamente aqui em Leiria, nós tentámos implementar estas organizações maiores e fora da escola, nomeadamente o corta-mato e o mega sprint, durante anos rodaram um pouco por todo o distrito, digamos assim, mas neste momento estão fixos, porque as câmaras nos deram determinado tipo de condições e fizeram um grande forcing para que essas competições se realizem lá anualmente e que não saiam de lá, porque há outras autarquias que querem candidatar a essa organização. Só que a equipa que ganha não se mexe, normalmente nós temos mantido sempre lá essas organizações. E de ano para ano as coisas são muito mais fáceis de organizar, porque toda a logística já está minimamente afinada. Pronto. Essencialmente, aquilo que estás a dizer é que, por exemplo, se eu bem percebo, é que os eventos, o primeiro e segundo ano são anos de aprendizagem, ou o primeiro ano é ano de aprendizagem, o segundo ano será de aperfeiçoamento e o terceiro, quarto ano será de consolidação. Da atividade em si, sim. E que faz sentido, possivelmente, é que, obviamente, que eles não se internizem nesses locais, mas para fazer a transição para outro local, no terceiro ou no quarto ano que ele ocorra no local A, existe quase como uma participação como convidado, como observador do próximo local onde vai ser a observação, para que possa efetuar a sua aprendizagem, certo? Que é aquilo que também acontece nos eventos a nível nacionais. É isso que preconizas, certo? Sim, porque há aqui... fixar estas organizações no mesmos locais só tem um constrangimento, que é os professores que são solicitados para trabalhar, digamos assim, são sempre os mesmos. Calha sempre aos mesmos. Salvo raras exceções, aqueles que foram lá, que foram lá colocados nesse ano. Mas a grande maioria são professores que são sempre os mesmos, são sacrificados nessas organizações. Mas eu acho que eles até gostam e vão com toda a disponibilidade e vontade de ajudar e participar numa organização desta, porque é sempre um gosto ver isto é sempre uma festa em si. São grandes organizações, muitos miúdos, a alegria no rosto dos miúdos por participarem num evento com uma grandiosidade destas. E é sempre uma satisfação para todos, penso eu. É a ideia, pelo menos, que eu tenho e que retiro disto, também como observador. Gente, caros alunos... Eu se calhar acrescentaria aqui, que acho que é o que estás à procura, que são alguns constrangimentos, algumas dificuldades, não é? E antes que me faças a pergunta, se calhar eu vou-me adiantar para tentar simplificar a minha vida. Temos dificuldades, por vezes temos dificuldades de comunicação. Nós temos regras dentro da nossa instituição
em que nós ou não podemos ou não devemos, chamem-lhe como quiserem. Agora eu espero que os políticos não me estejam a ouvir, esta parte depois se calhar não, eles que não ouçam, mas que nos dificultam também um pouco a vida, porque, por exemplo, a comunicação com a oficialização de um evento, seja ele qual for, mesmo que seja, e a Leiria, se calhar não é o exemplo que o Justino trata, por tu, quase todos os diretores, quase todas as pessoas com quem habitualmente trabalhamos, mas há outros casos em que isso não acontece, e às vezes vamos trabalhar com escolas com quem nós não temos uma relação muito próxima, e portanto nós temos que fazer a comunicação, e por vezes esta parte burocrática da comunicação, nós podíamos agilizar, fazer um telefonema, resolver, fazer aquele primeiro contacto, sim, podemos, mas depois tem que ser a nossa chefia a decidir se realmente vai ser ali ou não, ou se pode ser ali ou não, porque às vezes apresentamos projetos e dizemos que queremos fazer esta atividade ali e a chefia diz-nos assim, mas ali não, vamos antes fazer no espaço B. E então nós temos que ir à procura de conseguir resolver esse problema. E, portanto, e depois a comunicação tem que passar sempre da nossa chefia para a escola, ok? Não há uma comunicação direta de o pedido da marcação do evento que seja a CLDE a fazer com a escola, tem que passar sempre da DGEST para a escola. E depois, tudo isto tem outra situação que são os constrangimentos financeiros. Nós somos uma grande máquina em que estamos a trabalhar em muitas CLDEs e todas elas estão em simultâneo a gastar dinheiro, a fazer contratações. E essas contratações às vezes são difíceis porque há limites. Nós não podemos gastar dinheiro ao desbarato, mas isto é dinheiro do Estado. Nós temos que ter muito cuidado e temos que cumprir todas as regras financeiras por parte do Estado, que embora sejam, se calhar, demasiado fechadas, demasiado burocráticas, mas certamente, aliás, eu sei que sim, há razões para isso, para que os desvios não aconteçam e não sejam aqui criados problemas maiores. Mas essa é uma das grandes dificuldades, porque o Justino chegou ao pé de mim, eu agora queria uma carrinha, porque eu tenho que ir buscar aquelas grades para o quarto da mata para ali. E eu, Justino, a carrinha, sim, mas é assim, eu preciso de um mês para fazer o procedimento financeiro para pedir a carrinha, ok? Pelo menos. Depois tenho outros problemas, que é, Justino, eu já não posso, nós nessa contratação já gastámos mais do que 5 mil euros de transportes. O que é que temos que fazer? Recorrer àquilo que são os nossos parceiros mais próximos. Câmara Municipal, escolas, instituições, clubes, e que nos vão ajudando a resolver estas questões. Portanto, vão surgindo constrangimentos, não é? Parece que as coisas não são fáceis. Temos que, muitas vezes, andar a contornar. Não estamos a aldrabar, não estamos a enganar ninguém. Vamos procurar outro caminho para chegar ao nosso objetivo. Fernando. Professor David, se me permite fazer uma pergunta. Claro que sim. Eu só queria dizer o seguinte, tudo o que o professor Fernando disse é verdade e era exatamente isto que eu queria. Porque até agora o mundo estava demasiado cor-de-rosa e ia tudo ficar bem, mas vocês obviamente não sabem e também não têm que o saber, mas há momentos de tensão, há alguns momentos não é de desespero, mas há alguns momentos de revolta, porque essencialmente apanhamos com aquele senhor que nos pede aqueles papéis todos e nós às vezes não temos aqueles papéis e os papéis não são da nossa responsabilidade, são da responsabilidade dele. Por isso é que eu não queria que isto ficasse demasiado embelezado e foi por isso é que eu queria mesmo levar isto, que é, percebam uma coisa, muitas das coisas fazem-se essencialmente porque quem está à frente das estruturas é proativo, é dinâmico e também promove uma coisa, que essencialmente são relações de interesse mútuo. Isto é, nós estamos cá para pedir ajuda, mas muitas vezes estamos cá também para ajudar. E vocês não imaginam, por exemplo, posso-vos dizer, e acho que aqui não é mistério para ninguém, o desporto escolar, a estrutura do desporto escolar às vezes é contactada para fazer coisas que se calhar têm pouco a ver com o desporto escolar. O professor Justino, por exemplo, foi contactado ao último verão por causa da questão da gestão e armazenamento dos produtos para o Covid e das ligações que tinha com o Exército e por aí fora. Por isso, vou-te já passar a palavra, caro aluno, percebam o seguinte, isto é quase como o ditado, é what goes around comes around. O que a gente vai semeando, vai colhendo. E muitas das vezes temos que fazer um esforço para agradar as nossas entidades que estão à nossa volta, para que daqui a algum tempo a gente também possa colher. É como as nossas relações pessoais. Por isso, caro aluno, faça lá a sua questão. Já me calei. Bem-aja, professor.
A minha questão, pronto, ia de acordo com aquilo que o professor também acabou de referir agora, em que temos o lado bom da simbiose, entre a simbiose dos apoios autárquicos, que referiram isso, e das instituições que permitem realizar estes eventos, mas tendo em conta o modelo organizacional do desporto escolar, os professores, e é para ambos, pensam que este modelo é fiável para o futuro, pode haver alguma diferença? De que maneira é que poderia ser organizado, principalmente a nível da chefia, porque percebi que a nível da zona centro e a nível local que conseguem se coordenar bem, mas a nível da sua chefia, daqueles que se calhar lhe dão um bocadinho mais dor de cabeça, o que é que poderia ser alterado, na sua opinião? Antes de responderem ambos a isto, quero relembrar o seguinte: antes estão cá como convidados pelas competências e pelos conhecimentos que têm. As respostas que eles darão, obviamente, são, neste momento, apenas os vinculam como uma opinião pessoal, não institucional. E se eles sentirem à vontade para poder responder esta questão, que é uma questão bastante premente, mas que também os alunos têm que entender que às vezes nós temos opiniões, isto é quase como ir jantar à casa da sogra à primeira vez. Se calhar a gente até nem gosta daquele prato, mas se calhar fazemos um esforço e vamos comer o prato. Agora, se a seguir vamos passar no McDonald's depois para encher o bandulho, para dormirmos descansados, isso é outra questão. Por isso percebam sempre que existe aqui um misto de representatividade e de identidade da sua resposta. Por isso, convidados, estejam à vontade para responder o que vos aprouver. O Fernando sente mais na pele disso do que eu. Eu acho que devia ser ele a responder. Eu sinto numa segunda linha, ou numa segunda vaga, digamos assim. Por isso acho que devia ser ele a responder, se ele quiser. Não, posso dar aqui algumas achegas, acho que sem comprometer ninguém, porque também temos direito a ter a nossa opinião, aliás, e até neste caso a nossa opinião é partilhada e já foi colocada várias vezes, porque a maior dificuldade, Miguel, na realidade, é termos duas chefias. Eu não sei, penso que o David já vos explicou isso, DGE e DGEST. A DGE é detentora, digamos assim, do projeto do desporto escolar, são eles os mentores do projeto, do desenvolvimento do projeto, mas depois quem põe tudo na prática e faz a ligação à escola é a DGEST, onde nós estamos enquadrados. E, portanto, nós temos a nossa chefe da DGEST, depois abaixo temos a nossa chefe da região centro, ao qual eu respondo, e depois temos a CLDE. No caso da DGE, é onde o nosso coordenador nacional do desporto escolar responde ao diretor-geral da DGE, e depois o nosso coordenador nacional reúne connosco, que já somos da DGEST, e dá-nos, digamos que, as diretrizes do que é que temos que fazer. Agora, temos algumas dificuldades, porque nem sempre as coisas que são pedidas de uma direção-geral correspondem às coisas da outra direção-geral. E às vezes chegamos a um ponto que, e não é por mal, que as coisas acabam, já se atropelam. Portanto, sinceramente, o ideal era termos uma única estrutura a quem respondêssemos. Seria mais fácil. Mas não é o que temos, é como funciona, e mesmo o futuro do desporto escolar neste momento avizinha-se que continua a ser no mesmo modelo. Estamos no Ministério da Educação. Sinceramente, só se partíssemos para uma posição de, isto já é uma opinião pessoal a partir de agora, para uma posição de sermos uma instituição, sermos um instituto, uma fundação, poderia facilitar a nossa vida, não só de resposta direta às chefias, como também a parte dos procedimentos financeiros. Seriam completamente diferentes, porque seríamos uma entidade à parte a fazer procedimentos financeiros e não uma ou duas entidades, neste caso, a fazerem procedimentos que chegam a ser procedimentos para quantas é que é, Justino? Quantas CLDEs? São 20, CLDEs são 24, são 25 ou 25 CLDEs, não é, David? Ajuda-nos. Não é? Estão aqui. Pronto. Estão em todas, sim. Estamos a falar depois também de 125 colegas a trabalhar nas CLDEs, a fazerem despesa para o mesmo bolo. Portanto, isto tem que ser tudo muito articulado e é extremamente difícil. Muitas das vezes temos que trabalhar, temos que trabalhar sempre com planeamento, com previsão orçamental, para que as coisas corram bem.
porque não é agora de repente, não dá para gastar dinheiro de um lado. E o que é que paga um e o que é que paga o outro, Exatamente. isto é sempre muito complicado. É preciso articular. Se fosse uma instituição única, era mais fácil. Porque, por norma, andamos aqui a dividir, a DGE vai pagar umas coisas, a DGEST vai pagar outras e por aí fora. Portanto, professor, e só mais uma coisa, há procedimentos que são comuns às duas chefias, digamos assim, em que por vezes causa confusão, na sua opinião, de maneira geral. Em que têm que divergir, divergem as chefias diferentes, mas a mensagem é a mesma, digamos assim, a nível do projeto, a nível da organização do evento, em que muitas vezes têm que adaptar para quem é que estão a falar. Digamos assim. Sim, temos essa situação, temos essa dificuldade. No entanto, é assim, as nossas direções gerais sabem perfeitamente qual é a função de cada uma, mas a função de cada uma não é tu trabalhas ali e eu trabalho aqui. Chega um momento em que nós, desporto escolar, temos que ser uma equipa, nós temos que conseguir funcionar de uma forma a dar resposta às nossas duas chefias e sabermos para que lado é que vamos ter que mandar a informação. Se é uma informação ou o tratamento de um assunto mais operacional, ok, é de gesto. Se é uma situação de decisão de um projeto, de alteração de um projeto, de modificação de alguma coisa, é a DGE. E, portanto, depois somos nós que fazemos, digamos que esse filtro e essa distribuição. Miguel, não sei se era isso. Bem, haja pela sua opinião sincera. Miguel. Eu posso acrescentar mais alguma coisa em relação a isto. Força. O Sr. Fernando falou aqui na dificuldade que existe nesta articulação e nesta resposta, que na prática às vezes traz-nos algumas dificuldades, às vezes até no timing das organizações, mas quem está no outro nível, ao nível local, enquanto o professor Fernando se encontra numa situação de requisitado na DGEST, na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, os coordenadores locais estão afetos a uma escola. Uma coisa tão básica como isto, que é, eu, por exemplo, quando quero pedir férias, vou pedir férias a quem? À escola, à DGE ou à DGEST? Eu não quero tirar férias. Portanto, eu posso dizer, as férias eu vou ter de as tirar na escola, mas a DGE pode dizer assim, olha, vais ter de ir fazer isto durante as minhas férias. Ou a DGEST. Portanto, isto não faz muito sentido. Mas isto não aconteceu por acaso. Eu posso-vos dizer como é que isto aconteceu. Antigamente havia um chamado Gabinete Coordenador de Desporto Escolar, que tratava, era um gabinete à parte, e tratava diretamente com o ministro. Politicamente, isto foi no tempo do governo, salvo erro, do Santana Lopes, e até antes, e nos governos anteriores. E o que é que aconteceu? O diretor nacional do desporto escolar, chamava-se assim, tinha um nível em termos políticos superior ao que tem hoje o nosso diretor e outro tipo de regalias. E foi começado a comentar nos órgãos de comunicação social e era um comentador também de televisão na altura. Começaram a sair notícias sobre o seu trabalho duplo, que era incompatível. Portanto, ele não podia ser locutor na televisão e estar a ocupar o cargo que ocupava. E então, na altura, o ministro, aquilo começou-se a falar muito, o ministro colocou, para evitar maior confusão, acabou com o Gabinete do Desporto Escolar e colocou numa divisão da Direção-Geral de Educação. E até hoje nunca mais conseguimos sair deste imbróglio que nos traz todas estas dificuldades em termos operacionais que o professor Fernando acabou de referir. Portanto, isto foi o que aconteceu e ainda não conseguimos descalçar esta bota, que é mesmo assim o termo, e que conseguimos criar uma federação ou eu não sei, já não me lembro qual o nome que tu há bocadinho utilizaste. Fundação, uma instituição, uma fundação. Pronto, porque também não se enquadra na lei orgânica, andamos nisto há mata de anos, mas ainda não conseguimos resolver. Caros alunos, tem de haver vontade política. Pensem, para tentar fazer um ajustamento àquilo que eu vos disse no primeiro dia, pensem no seguinte: aquilo que o professor Fernando e aquilo que o professor Justino disseram
se vocês olharem para este organograma que está aqui na apresentação PowerPoint, é que o tal gabinete coordenador dos desportos escolares estaria mais ou menos onde estão estas caixas amarelas das secretarias de Estado. Isto é, ligariam imediatamente com o Ministro da Educação. Agora imaginem o que é vocês imaginarem que é passarem de uma estrutura com uma determinada autonomia e agora vamos começar a descer patamares. Ok, então esse gabinete deixou de existir e agora já temos a secretaria, que não é uma, são duas, que depois se vão dirigir em direções gerais, que depois se vão dirigir em direções de serviços, que depois se vão dirigir em divisão e depois então é que temos aqui a coordenação dentro da divisão de desporto escolar. Todos vocês já foram a uma Câmara Municipal, ok? E pensem comigo, vocês às vezes quando querem ir a qualquer serviço da Câmara Municipal, vocês vão a uma divisão. Mas a divisão não é mais do que a entidade organizacional mais, a nível estrutural, mais baixa que nós temos. Quer dizer que nós temos os decisores políticos que, em princípio, teremos o Presidente da Câmara e a seguir teremos os vereadores e por aí fora. Uma coisa é nós termos um papel, estarmos a trabalhar no gabinete do vereador. Outra coisa é nós estarmos cá embaixo numa pequena divisão que tenha qualquer coisa a ver com os serviços municipalizados de recolha de lixo ou de águas ou de energias, ou seja o que for. Quer dizer que o local onde nós nos encontramos a nível de implementação do projeto faz toda a diferença. Tem a ver com, essencialmente, se és maestro, e somos o mestre, ou então somos apenas um tocador de violino. Gente, eu queria passar para a frente e queria-vos mostrar algo que aqui os locais também têm muito a dizer, que é o seguinte, eu tomei a liberdade, e também já falei com o Fernando se eu poderia fazer, e a ideia disto não estar maior, essencialmente é para que também não temos de estar aqui a ler nomes, mas isto é um organograma, por exemplo, da realização do evento nacional. Por exemplo, neste caso aqui, foi o Corte da Mata 2019 da Marinha Grande, e para vocês verem, eu não sei se vocês conseguem ver, mas temos o que são comissões, o que são subcomissões e o que são pessoas alocadas a subcomissões. Eu posso vos dizer que neste momento, que neste organograma, estão aqui cerca de 100 pessoas, e a seguir já vou mostrar outro, estão aqui mais do que 100 pessoas para organizar uma atividade que durou 3 dias no máximo. E nós trabalhamos localmente cerca de 5 dias. E esta organização e este organograma tem pessoas que vão desde professores que trabalham na escola, que eram as escolas que estavam no raio da ação geográfica quando aconteciam a atividade, professores de apoio da CLDE, coordenadores da CLDE, estava a coordenação regional, estava a coordenação nacional, quer dizer que temos um conjunto enorme e entidades externas. E é aqui que essencialmente está o busilis da questão, é que como é que nós conseguimos meter 100 pessoas sobre o mesmo maestro. E era aqui que eu agora gostava que o professor Fernando e o professor Justino, e aqui, se tiverem histórias, porque muitas das vezes, e os meus alunos sabem isso, que eu acho que uma bela história, um belo vídeo, uma bela imagem, são as coisas que nos vão marcando, dizer quais são muitas vezes os constrangimentos ou as dificuldades que têm para organizar este tipo de eventos. Este e o outro, como temos, por exemplo, um a seguir que eu posso aqui apresentar, que é essencialmente a organização de um evento nacional, que é quais são as dificuldades, por exemplo, que o Justino e que o Fernando encontram quando temos que organizar um evento desta natureza. Justino, começa por ti. Estás a falar do evento todo. Do evento nacional. Sim, e depois podes ir para a parte da segurança. Não. Primeiro, o coordenador local, portanto, uma pessoa olha para isto aqui, vê estas comissões todas, mas isto tem de partir. Primeiro tem de haver uma decisão política onde se vai organizar evento e que evento. Depois, em função desse evento, é preciso que o coordenador local ou a sua equipa comecem a desbravar terreno, com a Câmara, com as escolas, com as instalações, a quem é que pertence as instalações que vão utilizar, a quem é que pertencem e se podem ser ou não utilizadas, se não há lá outro tipo de competições. Portanto, é preciso começar a falar com estas pessoas todas, para conseguirmos começar a reuni-las, ou todas em conjunto, ou por setores, para conseguirmos chegar a bom porto, não é? Tudo isto, há determinadas fases em que depois começam a entrar tanto elementos da DGEST como elementos da DGE, que são inseridos em todo este processo e cada um vai trazendo as suas necessidades, ou vai pedindo as suas necessidades, que a coordenação local vai ter de ajudar a resolver. Isto é penso que é a forma mais básica de
explicar uma situação tão complicada ou tão complexa como uma organização destas. Okay. Não sei se me fiz entender, se não, espero bem que sim. Estou com algumas dificuldades. Caros alunos, eu quero só relembrar o seguinte, que é esta organização, por exemplo, vocês estão aqui a ver, imaginem que ela vem de diversos locais, vem de diversas suborganizações, vem de, como eu disse, e que muitas vezes nós não nos conhecemos, ok? Vamos nos conhecendo ao longo dos anos, muitas vezes temos sempre pessoas novas a entrar na organização. E aquilo que eu queria que o professor Fernando referisse essencialmente é, vocês como futuros, qual é que é o papel que ele gostaria que vocês, por exemplo, se vierem participar para o ano, caso os nacionais aconteçam na escola onde vocês estão a estagiar, ou num sítio qualquer, qual é que ele acha que são as características que ele também quer que vocês tenham como elementos desta organização? Primeira questão. E a segunda questão é, quais são os constrangimentos que ele vê, muitas das vezes, neste tipo de organogramas e no seu funcionamento? Segunda questão. Fernando, se puderes. Bem, peço desculpa, mas eu tive que me levantar aqui 2 ou 3 vezes, porque isto de teletrabalho é assim, é uma porta que se abre, fica barulho, e depois é o cão que quer sair de casa e depois quer voltar, enfim, cá estamos nós. Mas olha, em relação a esta situação, a organização do evento desta dimensão vai-nos dando algumas dores de cabeça no percurso todo, porque nós realmente, é extremamente importante quando definimos as comissões, de preferência colocar colegas que já estão rotinados nesse trabalho, ou pelo menos que da nossa parte ou de alguém da nossa confiança nos seja dada a informação de que aquela pessoa é capaz e está apta para desenvolver aquela articulação. E, portanto, depois, como é óbvio, torna-se muito mais fácil se temos um responsável de cada comissão a gerir a sua equipa, começa tudo a ser mais fácil. No entanto, vão sempre surgindo algumas complicações, como a introdução de colegas que nós não conhecemos, não sabemos como é que eles trabalham. Muitas das vezes temos mesmo que os introduzir, porque são colegas que são das escolas, são responsáveis pelas escolas, por norma são indicados pelo coordenador do desporto escolar da escola ou mesmo pelo diretor. Temos casos em que temos os diretores que assumem essas funções e isto é extremamente importante que fique bem definido e bem articulado e que a comunicação seja célere entre as várias comissões e que todos saibam no que é que estão a trabalhar e qual é a sua função e qual é a sua área de intervenção. Isso é extremamente importante. E, portanto, o nosso primeiro passo para que tudo funcione bem é termos o contacto de todos e de formarmos uma equipa que tenha pelo menos elementos conhecedores e temos outra coisa que é importante que o David já referiu há pouco. Sempre que possível, nós tentamos imaginemos que o evento este ano é organizado no Norte e eu sei que para o ano sou eu que vou organizar no Centro. Tentamos ter sempre 2 ou 3 elementos nossos ou um elemento nosso em cada uma daquelas comissões para começar a perceber como é que funciona todo esse trabalho, para que quando passarmos para o ano seguinte e a organização esteja do nosso lado, a nossa equipa já tenha conhecimento de todo o processo e como é que as coisas vão funcionar. Eu penso que, David, isto era uma das situações, certo? Agora tenho uma provocação. David, sim. Se o professor David vos mostrasse outros organogramas de outros eventos, vocês iriam reparar que em todas estas comissões que estão aqui a azul, há nomes que são sempre os mesmos. O que significa que, mais uma vez, a máquina está de tal maneira oleada que esses elementos já fizeram tantos eventos, que resolvem as coisas com facilidade. Posso-vos dizer, os tais elementos locais, às vezes fazem parte da equipa, mas nem sempre funcionam bem. Às vezes atrapalham mais do que se não estivessem lá. Mas, de qualquer das formas, é fundamental que haja elementos que sejam sempre os mesmos, porque sabem perfeitamente, trabalham em conjunto há tantos anos, que as coisas se resolvem
E posso-vos dizer que em termos de organizações, e ao bocado isso foi focado, que às vezes há determinado tipo de areias na engrenagem, mas há boa maneira portuguesa, e eu já tive em muitos campeonatos do mundo, noutros países em que são conhecidos por serem extremamente organizados, mas se aparece um pequeno grão de areia num evento de âmbito internacional, eles têm muita dificuldade em conseguirem resolvê-lo, enquanto nós, à boa maneira portuguesa, conseguimos sempre resolver as situações e digo-vos que em termos de avaliação internacional os eventos estão sempre no top em termos de qualidade de organização. Portanto, isso é fundamental, termos uma boa equipa de trabalho e que faça com que as coisas resultem mesmo quando surgem dificuldades, e às vezes não são tão pequenas como isso. Eu queria só então uma provocação aos dois. Não sei se vamos deixar. Mas vão ter que deixar, pelo menos podem não responder. Mas isso eu depois, se vocês não responderem hoje, depois eu respondo para a semana. Não temos aqui nenhum aluno que é de Elvas. Está aí alguém de Elvas? Não é aqui? Sou eu, prof. Estás aí? Bom dia. Foi com prazer. Sou eu. Pronto, foi com prazer que nós realizamos os últimos campeonatos que se realizaram de juvenis, foram em Elvas, e a seguir foram fazer os iniciados, julgo que a Setúbal, e esse foi um ano particularmente atípico por aquilo que o professor Fernando agora há bocado estava a falar, ou falou anteriormente, que teve a ver com a relação que muitas vezes existem entre as várias direções gerais e a tramitação económico-financeira, e em que, por exemplo, nesses campeonatos nacionais, quer uns, quer outros, levantaram-nos bastantes desafios devido à questão da alocação dos transportes, e em que os transportes, digamos, que condicionaram depois todo o evento. E eu aí gostava de saber se o professor Fernando ou o professor Justino podem falar um bocadinho sobre isso, que é como é que muitas das vezes alguns constrangimentos que nada têm a ver propriamente com a estrutura do desporto escolar condicionam os eventos, primeiro, e segundo, na altura, se ele puder falar e apenas a nível pessoal, quais foram os sentimentos que ele sentiu e qual foi a solução para resolver o problema. Se ele puder fazer, digamos, com o enquadramento qual era o problema e o que é que foi feito para resolver aquele problema. De uma maneira muito sucinta. Se calhar o Delvas é aquele que é mais fácil de explicar, e não precisamos de ir a um grau de profundidade muito grande. Da questão do problema, vamos antes à questão de resolver o problema. Se calhar é melhor. Se puder ser. Se não, eu depois, numas próximas águas, falaremos sobre esse assunto. Sim, eu vou tentar ser breve também, para não nos alongarmos muito, porque realmente os campeonatos nacionais de Elvas foram extremamente difíceis. Desafiantes. Desafiantes. Desafiantes, sim. Foi mesmo muito complexo. Onde é que isto começa? Começa que a contratação de autocarros para um evento desta envergadura, por norma, funciona ou funcionava, cada CLD contratava os seus autocarros e depois, o que é que aconteceu? A parte financeira central chegou à conclusão que o processo que estávamos a desenvolver estava errado, não cumpria com as regras que temos da nossa contabilidade, e portanto houve necessidade de parar isso tudo e produzir um concurso público, que no final isto dá muito dinheiro em termos de transportes, e o que estávamos a fazer ou a tentar fazer era, como é que se diz, o fracionamento da despesa, e isto não pode acontecer. E portanto houve a necessidade de fazer um concurso público. Esse concurso público foi ganho por uma empresa, que também houve várias dificuldades nesse concurso público, mas não vale a pena também agora estarmos aqui a esticar, mas estamos a falar da utilização de muitos autocarros num só evento, e não é só para esse evento, porque o concurso público é feito para o Campeonato Nacional, o Quarta-Mato Nacional, o Mega Sprint Nacional, o Regional, por aí todos fora. Os eventos de âmbito nacional? Todos os eventos de âmbito nacional têm que entrar naquele concurso. Os de abaixo desse nível são as escolas que fazem, e depois nós, nas nossas trens, financiamos as escolas. E todo este processo criou aqui uma bola muito grande de articulação de todos. O que é que aconteceu? Os campeonatos nacionais estavam muito bem organizados, como já estamos habituados. Não tenho dúvidas que
todos os nossos colegas das comissões todas tinham tudo preparado. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que a empresa não conseguiu dar resposta. A empresa não teve autocarros, porque os autocarros, quando a empresa fez o contrato, conta em ter 50 autocarros para aquele evento. Só que esquecem-se de um pormenor, que é, nesse dia, não há só aquele evento. Há mais campeonatos nacionais a acontecerem de handball, voleibol, visitas turísticas, seja o que for. E não havia autocarros suficientes para a empresa. Só esclarecer, Fernando, desculpa, que a empresa que ganhou o concurso não tinha um autocarro. Sim, a própria empresa é uma empresa apenas de uma agência de viagens, digamos assim. Não tem autocarros, tinham que contratualizar. O senhor da empresa, com muito boa vontade, tentou resolver todas as questões, fazer todos os contactos, não conseguiu. E, portanto, foi criada uma comissão de emergência, digamos assim, para resolver, lá está, teve que ser criada uma outra comissão, uma outra equipa de trabalho dentro dos elementos já destas comissões para tentar dar resposta a isto, para que os campeonatos pudessem acontecer. E eu estive nessa comissão. E vou-vos dizer que era meia-noite, 1h, nós estávamos a fazer contactos com empresas que nós conhecemos, com empresas com quem nós habitualmente trabalhávamos e conseguíamos resolver os problemas, para ajudar a empresa a quem pagámos que resolvesse um problema que nós queríamos resolver, que era ter o nosso campeonato a decorrer. Portanto, nós já chegámos a um momento em que, sinceramente, acho extremamente errado, mas nós queremos ver o evento a acontecer. E nós já estávamos a trabalhar para a empresa, já não estávamos a trabalhar só para o desporto escolar. Estávamos a ajudar a empresa a resolver o problema que é deles. Mas o problema deles ia nos afetar a nós. Até em Espanha se alugaram autocarros. Pronto, houve aqui um processo extremamente complicado. Arranjámos autocarros de vários sítios, a empresa também foi arranjando e fomos começando a dar resposta. Só que isto começou a atrasar tudo. A prova, que era para começar às tantas da manhã com a chegada de alunos, na realidade nós no dia seguinte ainda tínhamos alunos, ou ao final do dia ainda tínhamos alunos a chegar, porque uma das soluções da empresa, sinceramente acho que pode ter sido por uma situação financeira, era: vamos trazer os miúdos neste autocarro, o autocarro vai embora, vai buscar outros e vem. Ok, muito bem, é possível colocar cá os alunos. Então, e perante os eventos que nós temos, a cerimónia de abertura, a deslocação dos alunos para os locais para alojamento, a deslocação dos alunos dos locais de alojamento para os locais de competição, como é que vamos fazer se não temos cá os autocarros prontos, disponíveis para a organização? Não fazemos. Então, houve necessidade de dar aqui muitas cambalhotas, muitas reviravoltas. Tivemos necessidade, confirmem-me se não estou enganado, de alterar todo o quadro competitivo. Tivemos que modificar o quadro competitivo todo. Portanto, toda a gente trabalhou a noite fora para que no dia seguinte, com muitas dificuldades, com muitos constrangimentos, a prova acontecesse, e aconteceu. Gente, eu quando fiz esta provocação ao professor Fernando era essencialmente porque eu queria vos mostrar o seguinte, que é, muitas das vezes, quando nós estamos numa situação de organização de um determinado evento, e isto vai-vos acontecer muitas vezes, o problema pode ser de alguém exterior a vocês. Mas, ou vocês tomam uma decisão que é, a responsabilidade não é minha, isto não vai acontecer, ou então fazem aquilo que muitas vezes nós temos que fazer, que é, ok, não fui eu que criei o problema, mas vou ter que ser eu a ajudar a resolver o problema. Ok? E era isto que eu queria essencialmente que o professor Fernando dissesse, que é, em todas as organizações, e se isto aconteceu numa organização nacional, em que tem este organograma com 100 pessoas, e em que teria sido muito fácil ao coordenador regional da região do centro ter dito essencialmente que, desculpem, eu não tenho nada a ver com isso. Isso teria sido mais fácil, mas não. Aqui tem essencialmente a ver também com muito do espírito que nós chamamos, que é o espírito de missão que está no desporto escolar, ok? E é isto que eu gostava que vocês levassem para a escola, e foi por isto que eu também quis que viessem cá convidados, que é percebam que estamos a ser pagos, estamos, que fazemos parte de uma estrutura, fazemos, e que às vezes se for preciso alguém que é o máximo da nossa organização ir ajudar a empurrar um caixote do lixo de dentro de uma escola para fora de uma escola, porque tem que ser feito, ele irá fazê-lo, e vai fazê-lo com gosto. Por isso, isto é a questão que eu gostava de focar naquilo que o professor Fernando Alves acabou de falar. Agora queria fazer uma provocação ao professor Justino, e a minha provocação é muito simples. Essa do caixote do lixo estavas a falar para mim, certamente. eu tenho o vídeo para provar isso.
E agora, quero fazer uma provocação em jeito de conclusão ao professor Stino, que é, professor Stino, a conversa vai longa, eu tenho aqui alunos que já estão a ficar um pouco cansados. Tem alguma história de 1 minuto ou 2 minutos daquelas de rebolar ou de completamente loucas que já tenha vivido no desporto escolar, na parte da segurança de alunos, desde colegas que são hipocondríacos? Mas estavas a falar de Elvas, posso falar mesmo de Elvas. Força. Cuidado. Esta não é de rebolar a rir, mas pronto, mas aconteceu. Só para dar aqui um pequeno almiré em relação à segurança e ao apoio médico. Só para dizer que todos estes eventos são da responsabilidade do Estado e estes alunos são todos menores, estão sob a alçada do Estado. O que implica que, em termos de segurança e de apoio médico, se tenha de oferecer tudo o que de melhor existe no país. Portanto, o Ministério da Educação, normalmente eu todos os anos tenho uma reunião com o Sistema de Segurança Interna, que é onde tem assento todas as polícias nacionais, o SIS, o CEF, a Judiciária, a PSP, a GNR, a Proteção Civil. O único que não tem é o INEM, por causa do apoio médico, mas que é convidado a estar nessa reunião, e as cúpulas nacionais dessas entidades, em função das nossas necessidades para aquela organização, disponibilizam-nos meios para que aquilo corra tudo às mil maravilhas. E então posso dizer que em Elvas eram cerca de 1 da manhã, tenho a comunicação de um professor muito aflito, lhe faltavam 2 alunos. Eu digo-vos que, para nós, antigamente os alunos dormiam em hotéis e pensões, neste momento dormem todos nas escolas. Para todos nós, incluindo os professores, é muito mais fácil, pode não ter a mesma comodidade, mas é muito mais fácil para controlar os alunos. Dentro de um hotel ou de uma pensão, eles podem sair quando querem, lhes apetece, ninguém dá por ela. Enquanto nas escolas, que chega à meia-noite, está fechado e eles, teoricamente, estão controlados. Mas era cerca de 1 da manhã, telefona-me um professor muito aflito, lhe faltavam 2 alunos. Faltavam 2 alunos, portanto, imediatamente eu entrei em contato com a polícia, com o meu elo de ligação com a PSP, que naquele caso ali era a PSP em Elvas, é a PSP. Imediatamente foi posta a máquina da segurança em marcha e, passado pouco mais de meia hora, lá foram encontrados os alunos que iam a caminho de Espanha para uma rave. Pronto, lá foram apanhados porque em todos os eventos nacionais é obrigatório o uso de uma identificação. Foi não nos terem convidado. Se nos tivessem convidado, estavam a resolver. Cuidado, uma fita ao pescoço com a identificação individual de cada dos alunos. Então, e nós insistimos muito para que os alunos não tirem aquilo, tem de andar, é obrigatório andarem sempre com a identificação. Então, eles iam para a rave com aquilo ao pescoço. Logicamente, a polícia, quando passou, identificou-os com a maior das facilidades e trouxe-os novamente para a escola. Portanto, era uma pequena história. Já que falámos de Elvas, lembrei-me dessa. Havia mais em Elvas, mas chega, vamos ficar por aqui. Sim. Então, antes de mais, para terminar esta aula, depois terei, obviamente, uma palavra. Gostava que, em nome da UBI, em nome do professor António Vicente e em meu nome também, que neste momento estamos a lecionar a unidade curricular de ensino e treino do desporto escolar, tenha sido proveitoso para os alunos. Gostávamos também de agradecer aos nossos convidados. Inicialmente, como eu vos disse, era para ser apenas o professor Fernando Alves, mas foi com muito gosto que tivemos também cá o professor Justino Oliveira, para nos dar, digamos que, uma vivência das várias realidades do desporto escolar. Por isso, gostava de vos agradecer e desde já lançar o repto que futuramente, em futuros anos, esta colaboração possa vir a continuar, que eu considero que é proveitosa para os nossos alunos. Neste momento vou interromper então a gravação